tem gente que aprende a medir a vida. Eu acho assim, que depois de um grande susto, depois de depois de uma grande, às vezes uma grande tragédia, né? Você percebe o quão é importante. Eu acredito, quem me mandou esse texto foi o Alfredinho, eu queria agradecer. E ele me manda textos sempre muito bonitos. Mas eu aprendi particularmente, por isso que eu falo com tanta verdade esse texto, e alguns que eu tenho dito aqui, eu só falo textos que eu acredito, na verdade, mas depois que eu tive câncer, nunca foi tão importante eu medir os minutos da minha vida. E tem dias que no final do dia eu faço um balanço, né? E eu percebo que mais de 50% do dia eu esqueci disso. Pois é. E aí é a hora que eu fico chateada, é a hora que eu fico achando que podia ter sido melhor, a hora que eu não dei o sorriso, a hora que eu não dei aquele beijo que eu precisava dar. Verdade. Não é? A hora que eu deixei alguém passar no trânsito. E aí você percebe que são essas pequenas coisinhas que fazem no total do dia, aquele dia que é o último que você tem para viver hoje. É só hoje que tem. Sempre hoje. Você sabia? Sabia. Porque que imponderável te garante que amanhã de manhã você vai acordar? Ninguém. Outro dia, inclusive, eu ouvi o Gleiser falando, né, que não é porque o sol nasce todo dia, é um diretor nosso aqui, não é porque o sol nasce todo dia que você tem alguma garantia que ele vai nascer amanhã. Você não tem essa garantia. É verdade, não tem mesmo. Ninguém tem. Por mais cientista que seja, você não pode garantir. Não, ninguém pode. Então curte agora, curte hoje, curte a vida, plantando, claro, coisas boas pro futuro. Mas seja feliz agora, de verdade. A gente pode não se ver amanhã. Muito bom. Falando em tempo, nada melhor do que falar de falta de tempo. Ah, pronto, tava indo tão bem, tava tão bonitinho. A conversa tava tão boazinha, Olha, né? lá vem coisa. Aí, de repente, a gente descobre que começam as aulas essa semana, as férias estão acabando. E aí, dá uma sensação, por exemplo, quando você começa a fazer tudo, parece que as 24 horas não é um tempo suficiente para você fazer tudo que tem que fazer. Aí você corre, quanto mais você corre, menos tempo você tem. E aí a gente vive atrapalhado e não consegue fazer coisa nenhuma. Organização, diz que além de ser feliz, são dois tempos que eu estou falando. Aquele tempo de ser feliz, que é toda hora, e o tempo de você se organizar para poder ser feliz, inclusive, né? Rodou. Miguel, dá uma palavrinha pra mim rapidinho, por favor. Muito atrasado. Tá sem tempo? Tô sem tempo mesmo. Você sabe administrar ele ou não? Sei. É tudo através do relógio, porque tem que ser, senão não dá tempo pra mais nada, porque o tempo agora tá muito curto. Em tempos modernos, quase todo mundo se queixa de que 24 horas já não são suficientes para fazer tudo o que um dia requer. Mas esse problema pode ser solucionado sem grande perda de tempo. Basta saber administrá-lo. É bem dividido o meu tempo. Como é que se divide seu tempo? Tarefas. Você tem 1 hora para cada coisa, não deixa uma coisa só te dominar. O bancário Marcelo tem razão. Se o relógio não vai mudar, a única saída é dividir o tempo. Para muita gente não é nada fácil. Por isso, o consultor de empresa Miguel Justiniano organizou um curso para ensinar as pessoas a se organizarem melhor para o dia render mais e evitar o estresse. As pessoas têm que tentar de aproveitar ao máximo o tempo que elas dispõem para as atividades, e a melhor forma, a base disso é a administração do tempo baseado nos objetivos, ou seja, fazer aquilo que é importante. Agora, a pessoa que fala, eu trabalho 7 dias por semana, eu não tenho tempo para nada, isso ajuda ou prejudica essa pessoa? Eu acho que a imagem de uma pessoa que pensa assim não é uma imagem de uma pessoa muito organizada, com certeza. Não deve ser uma pessoa muito feliz. Quer ver como você pode administrar melhor o seu tempo? Defina qual é a sua prioridade e deixe as outras coisas para fazer depois. Faça uma lista das tarefas e distribua pelo dia. Evite interrupções e não perca tempo à toa. Saiba o que discutir numa reunião, os horários de ligar o computador ou telefonar, e tente não parar um serviço no meio. Elimine o excesso de trabalho. Saiba distribuir os serviços e dê orientações a quem depende de você. Se você treina todo o pessoal, você está ganhando tempo, né? Se você se comunica bem, você está ganhando tempo. Não é? E treinar é delegar. Ah, não, querida.
Foi essa menininha muito especial quem tocou o alarme na casa de Carlos e Solange. Eles eram workaholics assumidos, aqueles viciados em trabalho. Ficavam no escritório mais de 12 horas por dia e só se encontravam na hora de dormir. Era uma disputa, né? Cada um chegava mais tarde que o outro. Um dia um, no outro outro. A gente disputava. A impressão que eu tenho é de essas empresas grandes realmente é meta, né? Mas nós sabíamos que existia o problema, mas nós não buscávamos uma solução. Quando a família cresceu é que a gente percebeu realmente que precisava dar uma equilibrada. A Júlia mostrou que a coisa não é bem assim, né? Tanto que depois que a Júlia nasceu, Carlos resolveu fazer um curso para aprender a dividir o tempo entre o trabalho e a família. Hoje, ele até dá conselho. Se você não priorizar, né, as suas atividades, a primeira coisa que vai acontecer, você vai parecer um incompetente na empresa. E você pode perder seu emprego. Primeiro ponto. O segundo, você vai perder sua família se você não priorizar a sua vida. E terceiro, você vai perder sua saúde. Não vale a pena, a vida vai passar. Eu acordo e já vejo o que eu tenho para fazer nesse dia. E eu procuro fazer com que dê certo o dia inteiro, né? O que não dá para fazer, automaticamente eu transfiro para o primeiro horário do dia seguinte. Quando eu começar o dia, o que ficou para trás vai ser feito em primeiro lugar. André não fez nenhum curso porque consegue aproveitar as 24 horas do dia para fazer uma coisa de cada vez. De manhã, paga as contas pela internet e ajuda o marido a cuidar da empresa dele. Tá, tudo bem. O mais rápido possível, então, por favor. Depois, orienta o filho nas lições de casa e à tarde se dedica à pintura e às velas artesanais que faz para vender. A rotina, ela quebra no fim de semana. O meu único dia livre é o domingo. Então eu deixo o domingo correr. Então, assim, na verdade a gente faz qualquer coisa, o que cada um quiser nesse dia, não tem uma pauta ali, você precisa fazer isso, não. O domingo é nosso, né? É por aí. Quem disse que precisa sempre ter alguma coisa para fazer? Não é que utilizar o tempo é fazer sempre alguma coisa. Às vezes, deixar de fazer alguma coisa também é fazer uma coisa, não é? Tá vendo só quando você fica dizendo, não tem tempo pra nada, não tem tempo pra nada, não tem tempo pra nada, senão você é muito desorganizado. Porque é só uma questão de organização mesmo. Inclusive, parabéns, viu, Michael Keller? Uma delícia sua reportagem. E aí eu vou conversar aqui agora com um rapaz, e já conversei com ele uma vez. Rapaz. É o consultor Paulo Vicente Krekli. Como vai, Paulo? Tudo bem. Prazer em ter você aqui, mais um ano. Meu, como vai? Porque tempo é sempre tempo de não perder tempo, né? Sempre. Exatamente, dá licença. E aí eu tô com 3 estudantes aqui, que elas são mortas de medo de estar aqui. Todo mundo dura na cadeira, parece que engoliu um pau de vassoura. Não, relaxa. Eu queria um sorriso de cada uma delas pra gente começar a conversar. Você é quem? Daisy. Hã? Daisy. Daisy. Você vai prestar vestibular agora? Não, ano que vem. O ano que vem? É. Você? A Juliana. Juliana. Isso. Que idade você tem, Juliana? 16. 16? Está estudando também? Isso. E você? Carol. Carol? Quantos anos? 16. 16? Vai prestar vestibular? Ano que vem. O ano que vem. Tá todo mundo no tempo de vestibular, é isso? E aí começamos o ano e disso tudo que você ouviu a gente conversar ali na entrevista, né? Quais são as dicas que você acrescentaria assim, para as pessoas, sejam estudantes ou não, né? Mas priorizando mais a moçada que começa a aula agora. E tem gente que ficou de DP, tem gente que está entrando numa nova fase, como é o caso delas, de fazer cursinho e fazer o último colegial. Então, Ana Maria, eu estava ouvindo ali a sua introdução, achei muito interessante. Eu me lembrei de uma frase que diz que uma vida de sucesso é feita de dias bem-sucedidos. Não faz sentido? Faz todo sentido, de minutos bem-sucedidos. Exatamente. Então, da mesma maneira para os jovens, né, para que eles possam ter sucesso no futuro, é que eles possam plantar hoje dias bem-sucedidos. E dias bem-sucedidos é composto de vários aspectos, como, por exemplo, saber priorizar, né, agendar as suas prioridades, porque muita gente tem na cabeça que a chave é ter uma agenda. Não, mas a chave não é você
agendar, né, ter uma agenda, mas agendar as suas prioridades, que é bem diferente. Qual é a diferença entre agendar as prioridades e ter uma agenda? Eu gosto sempre de dizer que você não deve ter uma lista de tarefas quando você começa o dia. Você deve ter uma lista de prioridades. Você acha que dona de casa devia ter lista de prioridades? Ah, sem dúvida, porque a dona de casa é uma das pessoas mais ocupadas. Porque tem muita coisa para fazer. Né? Não tenha dúvida. Parece tudo coisinha pequena. E não somente, são coisas importantes da casa, que depende do equilíbrio de todo o lar. Né? Pode ser o orçamento da casa, pode ser a alimentação equilibrada dos filhos. Como é que agenda a prioridade? Ensina a gente. Olha, você deve estabelecer uma hora, um determinado momento do dia, pode ser de manhã, pode ser no final do dia, antes de dormir, onde você vai pensar nas coisas que mais importa você fazer naquele dia, que vai fazer diferença para aquela semana, para aquele mês, para aquele ano. Né? Então, isso pode levar de 5 a 10 minutos todos os dias. Escreve. O nosso conselho é você não fazer uma lista muito grande. Não porque vai cumprir. Frustra, não frustra? Não vai Quantas cumprir. vezes você faz uma lista de 20 itens e cumpre 1 ou 2? Então é melhor você fazer 5, 6, 7. É uma lista realista que você consegue cumprir. Ticar. Exatamente. Não é uma sensação gostosa quando você... Quando terminou a agenda do dia, você fez tudo que tinha que fazer. E você risca. Tem gente que faz um ticket assim, ou risca, ou... Enfim, é uma sensação gostosa, a pessoa se sente bem, né? E evita o estresse, porque muito do estresse do dia a dia, justamente aquela sensação de trabalhei, não realizei nada. E o mesmo com a juventude. Os estudantes agora, como é que tá? Eu acho que é um bom momento para falar disso, parece que a gente está falando, mas depois que foi, a Inês é morta, então não adianta. Você tem que começar a organizar teu ano agora. Então, segundo conselhos do nosso consultor, diz que se você for para aula todo dia, prestar atenção na aula todo dia, priorizar o seu dia, que é de estudo, o horário de estudo, muito provavelmente tendo um horário para estudar todo dia, se você fizer todo dia e se propuser a fazer, muito provavelmente você vai ficar naquela média azul no final do ano. Sem dúvida, isso tem a ver com disciplina, não é isso? Muitos jovens pensam, puxa vida, eu não vou priorizar, eu não vou fazer essa listinha de tarefa, eu não vou usar agenda, porque isso inibe a minha liberdade. Vocês usam agenda? Eu uso. Hã? Eu uso agenda. Você usa e vai ticando e vai fazendo? Vou vendo o que eu preciso fazer primeiro. Eu tenho que sobrar, eu vejo as coisas mesmo. Vocês estão com medo de mim? Não. Tem um negócio muito legal, que você deve estudar isso também, que é a linguagem corporal, né? Porque se você, por exemplo, está conversando com alguém, tá como ela tá, fica assim, não mexe não. Tá como ela tá assim, olha, né? Segurando, ou assim, né? Você trava aqui, ou fecha aqui. Você tá, na linguagem corporal, você está automaticamente dizendo para o outro que ele não tem muito espaço, você está se protegendo, né? Para poder entrar, que é um estilo de defesa mesmo. E aí, se a gente sabe disso, né? Por exemplo, quando vai procurar um emprego, quando você vai... você pode perceber quando você está na frente dos seus amigos, você está de braço aberto, assim, né? À vontade, né? Você está mais à vontade. Quando você está numa situação que é natural que vocês estejam, não estou criticando isso. Quando você está numa situação mais assim, que você está apreensiva, você automaticamente dá uma fechadinha aqui, porque você fala, bom, deixa eu me proteger que eu não sei o ambiente que eu estou, né? Mas faz parte, inclusive, do crescimento. É só prestar atenção e a hora que estiver bem apertada mesmo, vocês estão aqui agora por mim, que eu fico cutucando, tenta relaxar assim, olha, dá uma encostadinha, não tem importância que fica torta, não. Vocês são bonitas, tem 16 anos todo mundo, né? Dá uma relaxadinha assim, olha. Respira fundo e tenta falar na altura que vocês falam, por exemplo, quando vocês brigam com a mãe. Agora fala de novo pra mim. Como é que é? Você tem agenda? Eu tenho, eu uso agenda. Primeiro eu faço as coisas que são mais importantes, o tempo que sobra. E sobra tempo no seu dia? Sobra. Você é uma boa aluna? Sou. Você vai prestar vestibular pra quê? Não sei ainda. Não sabe ainda, é a fase do não sei, é natural. E você? Eu não uso agenda. Não usa agenda? Não. Não gosta? Até que gosto, mas eu prefiro mais memorizar as coisas mais importantes e fazendo
Depois eu Você não escreve em lugar nenhum, quer dizer, você sabe, você faz uma listinha na sua cabeça e sabe o que você precisa fazer. Isso. E se dá bem assim? Dou. Consigo cumprir. Quer dizer, cada pessoa é de um jeito. É, cada pessoa é de um jeito, mas o conselho é não confiar na memória, é ter um pouco mais, se esquece. Tem uma pesquisa que diz que 30% dos afazeres, coisas importantes, nós deixamos de fazer porque nós não anotamos. Nós temos que anotar, nós temos que ter o hábito de adotar e ter a disciplina. Não tem aquela música do Renato Russo que diz disciplina é liberdade? Né? Quando você é disciplinado... Mas tem gente que nasce atrapalhado, não tem? Tem gente que nasce, tem gente que já nasce assim, mais ou menos, né? Que você vê que tem uma ordenzinha no dia a dia, nas coisas. Tem gente que, por mais que tente tudo isso que você está dizendo, não consegue, porque parece que tem sempre um rodamuinho em volta e as coisas parece que só vão quando acontece mesmo, por acaso. Mas essas pessoas é que mais precisam de uma agenda. Porque se você não controlar a sua vida, alguém vai controlar por você. Ou fica tudo descontrolado. Ou fica tudo descontrolado, mas alguém é a demanda do dia a dia, aquele turbilhão. Então, é seu chefe, é seus pais o tempo todo precisando controlar, porque vê que você não controla a sua vida, não tem a responsabilidade, a disciplina, eles... Uma coisa que eu li no seu livro, e que eu acho que é importante, é assim, quando você estiver fazendo alguma coisa, você faça alguma coisa. Porque também tem pessoas que são dispersas, né? Então você abriu o computador porque você vai fazer tal coisa. Qualquer coisa que aconteça em volta, a pessoa dispersa, então você acaba fazendo, parece que você está fazendo 4 coisas, que você está falando no telefone, atendendo alguém que chegou, né? Vendo o gato que está fazendo alguma coisa e ao mesmo tempo respondendo. Então você não consegue nem fazer as 4 coisas que você precisa fazer e nenhuma, e fica aquela sensação de tudo mal acabado. Exatamente. Quer dizer, qual é a dica para essas pessoas realmente se concentrarem, porque terminam o que está fazendo para começar a se preocupar com outra coisa? É uma dica importante, nós temos que entender o seguinte, todos nós temos vários papéis em nossa vida. Então, por exemplo, especificamente os jovens têm o papel de filho, de amigo, de amiga, o papel de namorado ou namorada, o papel de estudante, o papel, enfim, que precisa ajudar em casa, vários papéis. E isso que você acabou de falar, essa dispersão, acaba atrapalhando a concentração. Tem um ditado, Ana Maria, que você deve conhecer, que diz assim, quem muito abraça, pouco aperta. Já ouviu falar nisso? É verdade, porque o abraço bom é apertado. Não dá para apertar todo mundo. Então você quer abraçar o mundo, né? Esses exemplos que você acabou de dar, e acaba não fazendo nada direito. Então, você focar nas coisas que mais importam. O que é isso? É justamente você estabelecer prioridades. Essa listinha de tarefas é muito importante. E a grande diferença, às vezes me perguntam, Ana Maria, o que faz um jovem, um estudante, no caso de vocês terem sucesso? Né? O que é um estudante de sucesso? O estudante de sucesso, ele está disposto a fazer o que um estudante que não tem sucesso não está disposto a fazer. Então, essas coisas que eu acabei de falar, disciplina, estabelecer prioridades e tudo mais, são coisas essenciais do estudante, do jovem, do adolescente do sucesso. E aqueles que não fazem esse tipo de coisa acabam se perdendo e não tendo sucesso. E o que planta hoje, né, vai colher amanhã. Bom, espero que vocês tenham sucesso, né, na vida de vocês. Alguém quer falar alguma coisa? Quer mandar beijo para alguém? Não quer mandar beijo? Nem na televisão quer mandar beijo para ninguém? Não? Nem pro namorado? Quero mandar um beijo pra minha avó. Sua avó, como é que ela chama? Olha pra frente, na frente aqui. Quero mandar um beijo pra minha avó Hilda, ela deve estar assistindo. Pra minha mãe, pro meu namorado, pra toda a galera, sei lá. Legal. Gostaria de agradecer a minha presença e a oportunidade. Eu que agradeço, vocês são todos muito bonitinhos, viu? Obrigada. Obrigada, viu, por ter vindo. Obrigado a você. Mais uma vez, ajudar a gente a começar o ano melhor, né? Sem dúvida. Um bom ano pra você, viu? Muito Tudo obrigado. de bom.